Francisco, Selma, Ávila, Francisca, Célia. João Carlos. Já estou indo. Boa noite. Bom, vai entrando gente aí, Silvério, Faria, Ana. Olha só, hoje nós vamos falar sobre essa assim, uma parte que a gente já sei fazer, que no fundo é um pouco de história, vida e obra do Messias, né? Um estudo cronológico, né? Então, eu fiz esses 2 livros. As datas estão vendo aí, de 1934 e 1935. Pela grossura, você vai ver o seguinte, pessoal, a diferença entre um e outro. Certo? Um dessa grossurinha, fino, que é o de 1934, e esse aqui, bem mais grosso, que é o de 1935. Certo? É claro que vocês vão ver que dá para chegar ao livro, que eu já fiz, mas fiz em tamanho, esse aqui está o tamanho, formato A5. Então, para chegar a um A4, então ele vai ser bem maior, e eu vou daqui a pouco explicar por que estou fazendo, estou passando eles para o A4, maior, né? Enquanto que o outro é menor. Tá? Bom, então vamos por etapa, pegando a parte do livro, para a gente ter uma ideia do que a gente vai tratar hoje, que eu estou chamando de introdução. Eu deixei aí, não sei quantas pessoas viram, eu deixei que nós fizemos há 2 anos atrás, mais ou menos, em 2017, nós falamos sobre isso. Eu falei lá, quando a gente ainda estava fisicamente lá no Ágora. No Rio. No Rio? Não foi, então eu falei No Rio. Foi no... Não, não é, então. No Ágora, não. Aqui na sala. Átrio. É o Átrio. No Átrio. É. Tudo bem? Bom. É claro que lá está bem colocado, lá, essa introdução que nós fizemos lá 2 anos atrás. Mas hoje vamos fazer dentro da linha a linha, né, falando do que está no livro. Então, a introdução, inicialmente, a gente vai fazer um significado sobre o porquê dessa vida e obra, né, do Messias mexicano, significado, a importância e a bibliografia. Bom, significado. Um pouco de história, vida e obra do Messias, é uma coleção com 18 fascículos. Então, eu apresentei o primeiro, o segundo, né? Mais ou menos no esquema que eu fiz da Bíblia do século XXI, também tinha 18 fascículos, mas tinha uma introdução que seria o 19. Então, aqui é mais ou menos o mesmo esquema. Então, uma coleção com 18 fascículos, onde cada um deles abrange um ano, iniciando com o ano de 1934, como eu mostrei. Depois vem 1935, e encerrando com 1954. Porque em 1955, Pessoa faleceu logo pelos inícios do ano, né? Então, ele não escreveu nada, ele já estava doente, já, né? Então, com exceção, por isso que dá 18 e não dá 22, ou 23, daria 23, se não me engano. 22, 23, 22. Com exceção dos seguintes anos: 1937, 1938, 1944 e o 1955, que é aquele restinho só de tempo, né? Você vê que 1937, 38 está mergulhando na guerra. E 44 é quando está findando a guerra. Quer dizer, findando mais ou menos. Para o japonês, ainda foi diferente o negócio, né?
Então, por não se ter informações sobre ensinamentos. Como eu falei, provavelmente devido à Segunda Guerra Mundial e o ano do seu falecimento, né, que é o 1955. Todos eles compreendem 3 partes. Eu vou tentar fazer assim, sempre com 3 partes. Vai ter sempre um sumário bibliográfico, né, que a gente conta um pouquinho de nada, infelizmente, né, assim, mais ou menos situando o que é que naquele ano estava acontecendo. Entendeu? Seria melhor se nós pudéssemos ter feito assim, relativo à vida de Meixo Sama, se fosse um diário, a cada dia, como é que estava acontecendo com o Meixo Sama, aonde que ele estava indo, com quem que ele estava falando naquele momento. Então, o ensinamento ficava muito claro o que estava acontecendo. Entendeu? Mas, de qualquer maneira, a gente vai fazer esse breve sumário bibliográfico, os ensinamentos daquele ano e uma síntese, para se ter uma ideia do que... Isso é uma tentativa. Não sei se eu estou assim... Estou tentando passar para vocês assim, uma ideia que eu comecei a fazer. Eu acho que isso aí merece um bando de pessoas, especialistas e tudo, e mais lá do Japão, inclusive, né? Deve ter mais dados de lá, e a gente aqui não. Mas, de qualquer maneira, como se fosse assim, ó, mais ou menos. Sabe quando aquele cara passa a bola para o sujeito fazer o gol? Mais ou menos estou querendo fazer isso. Estou passando a bola, mas faz você o gol, pô. Entendeu? Então, um pouco de história, vida e obra do Messias, esse 1934, que é o primeiro fascículo que trata essencialmente do que ocorreu na vida e obra do Messias em 1934, tá certo? Esse é o significado desse livro. A questão da importância. Nesta última sistematização dos ensinamentos do Messias Meixo Sama, que nós fizemos, intitulada Bíblia do século XXI, foi elaborada em 2018. A última que nós fizemos foi essa. Ontem nós começamos uma outra forma de fazendo, então pode ser que venha a ter modificações. Ontem nós fizemos a Bíblia do século XXI, mas começamos com a introdução, devagarinho. Isso vai demorar muitos anos, porque eu estou fazendo, por enquanto, assim, linha a linha, então isso vai demorar muito. O que a gente fazia, às vezes, em 1, 2 anos, dependendo da época e tal, é porque eu mandava o pessoal ler o livro, dava o livro, e dizia, ó, vocês leem aí, depois a gente só veio discutir. O pessoal vinha discutir durante umas 2 horas comigo, era isso. Mas aí tinha gente que reclamava, por que não faz linha livre? Isso vai demorar muito, camarada. Para fazer religiões que não foi minha linha, demorou 2 anos. Imagina fazer com 18 livros. É claro que a Bíblia, as religiões tinham bastante livros também envolvidos e tal, mas... Bom, de qualquer maneira, é o que estou falando aqui, né? Nessa última sistematização, em 2018, nos deparamos com a questão exposta pelo Messias. Aonde? Em Mokichi Okada, Manual de Estudos. É um dos livros que muita gente também não conhece, mas existe esse livro. Lembra que eu falei que nós temos 146 livros que estão ali, ó, 146 livros, em 11 organizações messiânicas, não é só a Igreja Messiânica Mundial do Brasil, não é só o Torô, não é só o Templo do Oriente, entendeu? Então, nesse livro, ele fala assim, a criação deste método terapêutico tem como finalidade a eliminação total da doença, que é o sofrimento maior da humanidade, concedido pelo Supremo Deus. Para a concretização deste objetivo, utilizando-se do corpo espiritual de Canon... Peraí, como é que é? Muito devagarinho. Utilizando-se do corpo espiritual de Canon. Guarda isso. Que é a sua manifestação material. Material de quem? De Deus? A criação deste método terapêutico tem por finalidade a eliminação total da doença, que é o sofrimento maior da humanidade, concedido pelo Supremo Deus. Para a concretização desse objetivo, utilizando-se do corpo espiritual, quem está utilizando o corpo espiritual? Deus Supremo. Utilizando o corpo espiritual de Canon, que é a sua manifestação material. E através
do corpo material de Jinsai, que é o Mokichi Okada, né? Só um instante aí. Oi, João, tudo bem? Você está na rua ainda? Tá, não, o Charles precisava deixar uma encomenda lá na casa do Juliano. Sabe onde o Juliano mora? Um prédio assim de esquina. Você pode passar aqui em casa e pegar? E levar? Tá bom, tô descendo. É o 205, tá? Viu? Ah, tá, apartamento 205. Eu já escrevi. Quer que espere aí para você? Não, pode tocar. Bom, então, através do corpo material de Jinsai, que é o Mokichi Okada. Então, peraí. Então, Deus Supremo se manifesta. O corpo espiritual de Kannon, aonde? No corpo material de Mokichi Okada. Peraí, tem que parar para pensar. Manifesta aqui a grandiosa força de Shinshin Goitsu, quer dizer, a união perfeita, traduzindo, a união perfeita Deus-Homem. O homem é Mokichi Okada, Deus é o Kannon. Desde então, recebendo essa grandiosa missão divina, nestes 7 anos, em contato com inúmeras pessoas com doenças diversas, ele fala, eu, Meixo Sama, quer dizer, pesquisei e pratiquei, esmerando-me neste interim, recebi de Kannon, quer dizer, o Mokichi Okada. Por que ele está falando aqui o Mokichi Okada? Então, neste interim, recebi de Kannon inúmeras revelações espirituais. Quer dizer, então, quando alguém como ele está escrevendo o livro, a gente fala assim, Meixo Sama, não sei o quê, não, espera aí. Tem que começar a pensar direitinho na coisa. O Mokichi Okada está escrevendo. A relação Deus-Homem com ele, tá tudo bem. É o Kannon. Mas vamos devagar. De modo que conseguiu obter resultado de cura que nem sequer sonha em obter pela medicina existente. Assim, sobre o novo nome de arte médica do Japão, que é a terapia, a purificação Okada, darei início à administração básica para a salvação da humanidade. Neste método, qualquer pessoa, com a minha permissão e com a realização de aprendizados, conseguirá obter eficácia na cura com a manifestação do poder de Kannon através do seu corpo espiritual. Bom, foi aí que eu escrevo, boto assim. Quando eu vi esse aqui, eu escrevi, botei assim, a ponto de acrescentar o primeiro volume de Deus da coleção da Bíblia do século XXI, eu coloquei como primeiro tópico, tópico 1, botei assim, Meixo Sama entra no corpo de Mokichi Okada. Percebeu? Meixo Sama entra no corpo de Mokichi Okada. Quase ninguém sabe disso, cara. Agora sabe mais porque eu comecei a falar, já há alguns anos já estou falando isso, mas o pessoal ainda faz, não tem ideia. Então, aí escrevo aqui, ó. Onde eu escrevi, nesse volume 1 de Deus, escrevi assim, ó. De maneira análoga com a gravidez, que tem 8 fases no útero, que tem a fecundação, tem o zigoto, tem a mórula, tem o bratocisto, tem a implantação, tem a placenta, tem o embrião e tem o feto. Fazendo essa analogia, a gravidez do Espírito de Deus também teve fases na bola de luz. Não tem uma bola de luz assentada? Eu não estou nem conseguindo falar de quem. Sentada onde? Mokichi Okada. Desde que Kanzeon Bosatsu, que é o Izonome no Kami, é a mesma coisa, ela se assentou de 1921
a 1934. Opa! Então, esse livro que a gente vai fazer agora, 1934, estava sentado, o espírito que estava sentado em Mokichi Okada era Kanzeon Bosatsu. Ou já era Komi Onyorai Kanon dos Meus Braços, que foi de 1934 a 1947. Entendeu? Depois, entre os Onomie no Kami, que é o Miroku San-e, Miroku San-e é uma reunião daqueles de Buda, Cristo e Kanon, que vai de 1947 a 1950. Depois é que vem Meishu Sama Oshi Miroku, que é igual, que vai de 1950 a 1954. Finalmente, Buse no Kami, que é o Messias, vai de 1954 até o restinho da vida dele, nos inícios de 1955. Então, porém, o que postamos na sistematização não levou em consideração a fase de Kanon no corpo de Mokichi Okada, o que veio a se tornar algo problemático. Olha só, vamos devagarinho. Minha esposa foi lá fazer um trabalho. Então ela perdeu essa parte, mas eu vou tentar dizer para ela, dizendo para todo mundo aqui, né? Tentando fazer. Estou querendo dizer, vou traduzir o que estou querendo dizer, olha, meus amigos, Mokichi Okada, antes de 1921, simplesmente fazia o quê? Fazia seu trabalhinho, era empresário, tentava ganhar dinheiro, tinha sua família, né? Começou a morrer muita gente, morreu mulher, morreu os 3 filhos, aquela história toda, né? Morreu o pai, morreu a mãe. E ele foi naquela vidinha dele, mas veio uma bola de luz em 1921, ela foi se assentando nele, ele, sem perceber, sem entrar, já era o Kanzeon Bosatsu. Isso tem que ficar claro, né? E aí a medida foi até 1934. Depois, a bola de luz cresceu, nessa altura assentou a mesma divindade, mas só que tem que ela começou a botar o seu potencial maior. Entendeu como é que é? É como uma pessoa que fica enrustida, daqui a pouco aparece. Daqui a pouco mostra mais. Entendeu? Então, depois foi para Komi Onyorai, Kanon de 1000 Braços, que é a mesma coisa, de 34 a 47. Depois Onomie no Kami, foi de Miroku San-e, que foi de 47 a 50. Depois Meishu Sama, em 1950, que é o Shimiroku, né, foi até 54. Depois Kusei no Kami, e aí que é o Messias, em 1954. Entendeu? Então a ideia é o seguinte: a mesma coisa que é uma gravidez feminina, houve uma gravidez masculina nesse sentido da divindade e se manifestando com cada vez mais força. A mesma divindade, ou seja, o mesmo Deus Supremo. Tá certo? Tem? Porém, o que postamos na sistematização, na que nós fizemos, né, não levou em consideração a fase de Kanon no corpo de Mokichi Okada, o que veio a se tornar algo problemático. Isso é chato, né? Mas é assim. Quando eu fiz, porque tem uma hora que a gente foi tentando, lá nos inícios, primeira introdução, fui botando entre aspas coisas que era Meishu-sama. Depois vai ficando muito difícil você começar a dizer, não, aqui é Mokichi Okada, aqui é Meishu-sama, aqui é não sei quem, aqui não é Meishu-sama, aqui não sei o quê. Isso é uma tortura danada, entendeu? Mas se a gente fosse fazer realmente para valer, a gente ia dizer a cada fase, inclusive que ele manifesta falando Kanon, então ele está falando Kanon, entendeu? Então, mas é aquele negócio, se algum dia fizer para valer, aí se faz para valer. Mas isso dá complicações, que veio a se tornar algo problemático. Como, por exemplo, na própria doutrina, um ensinamento chamado Doutrina da Igreja Messiânica Mundial, que foi escrito em 11 de março de 1950, hein? 1950.
Quer dizer, ainda não estava, talvez, com o Meixo Sama. Ainda estava com o Isonomia no Caminho, Miroku Saie. Olha o que ele fala. No presente, quando o mundo vagueia em tão caótica situação, Deus enviou o mestre Meixo Sama. Já está anunciando. Anunciando que é o fundador da Igreja Messiânica Mundial, com a suprema missão de realizar o seu sagrado objetivo de salvar toda a humanidade. Bom, para 3 anos mais tarde, se sei que foi em 50, o outro vai ser... carro do lixo. Hoje está bom, hoje o negócio está bom. Não é o carro do lixo. Vai embora, carro do lixo. Em 1953, né, foi escrito na coletânea de ensinamentos. Aí, pessoal, mas eu não conheço isso. É isso que eu estou te falando. São vários livros aí de organizações messiânicas diferentes. Em 6 de junho de 1953, ele apregou o seguinte. Normalmente, todos pensam que o maior número de pessoas, ou seja, quase toda a humanidade, se salvará. Espera aí, ele escreveu aqui, ó. Com a suprema missão de realizar o seu sagrado objetivo de salvar toda a humanidade. 3 anos mais tarde ele fala, normalmente todos pensam que o maior número de pessoas, ou seja, quase toda a humanidade se salvará. Entretanto, será muito reduzido o número dos que se salvarão e o restante perecerá. Todos devem estar bem conscientes disso. Portanto, será melhor deixar de lado aqueles que não entendem, pois no Tribunal da Justiça Divina seus nomes já estão apagados. É mais cômodo, deste modo, e também se assim não proceder, é possível que a assistência aos que poderão ser salvos chegue tarde demais. Mudou? Claro que mudou. Por que mudou? Quem já estava se assentando nele? Entendeu como é que é? Já estava começando a ter mudanças. Então, o espírito com mais poder, naquele momento estava se assentando porque tinha condições de falar mais corretamente sobre as coisas. Entendeu? Mas isso pode ser visto quando é expresso... Quem não ouviu falar nisso? Isso aqui é oração zenguezante, não? Respeitosamente reverenciamos Bodhisattva de Kanon. Bodhisattva de Kanon é o nível búdico do Kanzeon Bosatsu, que foi assumido por Kanon durante a Era da Noite, quando desceu à Terra para salvar a humanidade. Então, respeitosamente reverenciamos Bodhisattva de Kanon, que ao descer do céu transformou-se em Komyo Nyorai. Komyo, luz de Deus, Nyorai é aquele que veio com a luz de Deus. Um iluminado perfeito. Alguém que já conheceu a verdade absoluta e não a verdade relativa. Opa! Então ele já fala na oração, ele está dizendo que as coisas como vão se assentando nele. É que eu estou falando assim, Mokichi Okada, né? Então, assentando em Mokichi Okada. Esse Kanon, que depois, mais tarde, vai se vendo o Deus Supremo, né? O Kunitoko no Tachi no Mikoto. Bom, logo com esse trabalho nosso, nós estamos fazendo aqui um pouco de história, vida e obra do Messias, pretendemos contribuir para que algum dia a sistematização seja elaborada considerando a fase de Kanon no corpo de Mokichi Okada. Isso que eu falei ainda há pouco. É problemático? É. É difícil? É, mas seria um nível mais elaborado, né? Talvez outro exemplo, caso não seja erro de tradução, de digitação, poderia ser esclarecido se houvesse as datas de quando foram escritos, senão vejamos a seguir. No livro Jorei, A Arte da Vida, de que organização messiânica é isso? Da Comunidade Messiânica Universal, essa muita gente não conhece. É dito assim, no lá 36, dele, Vocação a Kakuryo no Kami.
Aí se faz uma pergunta, a Meixo Sama. Em caso de manifestação de espírito animal, tem que ser feito um pedido a Kakuri no Kami? Resposta: não é necessário, não tem sentido. Se for um espírito humano, aí sim, é significativo fazer um pedido a ele. Então, Kakuri no Kami, espírito animal, não tem que ser feito. Já no livro, A Arte do Jorei, volume 2, do Templo Luz do Oriente, é dito. Pergunta número 63. Não, o apartamento do Juliano é 105, não é 205. Falou errado. E quando uma pessoa está possuída, isso já foi na Arte do Jorei, volume 2, do Templo Luz do Oriente. Aí é dito. E quando uma pessoa está possuída, total ou parcialmente, por um espírito animal, a quem devemos invocar? Ele fala Kakuri no Kami. Você está entendendo? Quer dizer, em cada livro, em cada situação, essas contradições são frutos de quê? Dessa bola de luz sendo assentada por um espírito de maior. Ou então a gente tem que ver o contexto que essa coisa foi falada. Bom, vamos entrar na bibliografia. Um pouco de história, vida e obra do Messias, foi produzido, com exceção do nosso arquivo, claro que é bem grande, está lá para cima, né? Ele foi, segundo 3 trabalhos. Primeiro trabalho, Ensinamentos de Meixo Sama, Organização por Ordem Cronológica, parte 01, de 1934 a 1948, que foi a primeira edição, que foi feita em setembro de 2016. Segundo, Publicações por ano de seus ensinamentos, que foi de 1934 a 1955, foi feito em 2017. E o terceiro também que eu uso é um sumário biográfico do mestre. Tudo bem? Fora do nosso arquivo, segundo. O primeiro trabalho, né, esse ensinamento Meixo Sama, Organização por Ordem Cronológica, parte 01, de 1934 a 48, não foi até primeira edição, setembro de 2016, este arquivo foi criado por voluntários com a finalidade de organizar os ensinamentos Meixo Sama disponíveis na internet. Todos os ensinamentos disponibilizados no presente arquivo foram encontrados digitalizados na internet e disponíveis para download. O presente arquivo é apenas a organização dos arquivos que já se encontram circulando pela internet. Os ensinamentos encontram-se organizados, tendo por critério a data de publicação do original em ordem crescente. Ensinamentos iguais que tenham sido disponibilizados em mais do que um livro estarão com uma marcação em amarelo a fim de demonstrar ao leitor que se trata de um ensinamento repetido. Dentre os ensinamentos repetidos, haverá sempre um deles em destaque. Vou botar sem marcação, e os demais estarão com marcação em amarelo. Não houve nenhum critério para decidir qual ensinamento ficaria em destaque, sendo a escolha feita de modo completamente aleatório. Estou mostrando toda a dificuldade de coletar essas coisas para se fazer isso que eu acabei fazendo. Os ensinamentos que foram traduzidos e publicados em português, sem a disponibilização da data de sua publicação original, que é outro problema. O cara faz o ensinamento e não põe a data. Nós vamos colocar isso em um anexo. Ao final da organização por data, eventualmente pretendemos efetuar uma separação dos ensinamentos sem data de acordo com o seu conteúdo, tentar adivinhar onde ele poderia estar, a fim de localizar aqueles que estejam repetidos, ou seja, que tenham sido traduzidos mais de uma vez, e organizados lado a lado, de forma similar aos demais, ou seja, com uma marcação em amarelo.
Nesta primeira fase de organização, encontram-se organizados os ensinamentos compreendidos desde 1934 a 1948, como eu falei. Ao final de cada ensinamento, encontra-se identificado o livro em português do qual ele foi retirado. Para enviar sugestões ou apontar erros ao presente arquivo, envie e-mail para, aí eu boto lá, compilador.ems@protonmail.com. A cópia mais recente deste arquivo será sempre mantida no seguinte link. Aí o link é bit.ly/ems-embaixo organizados, embaixo, parte, embaixo, 01. Esperamos que todos gostem e que esse arquivo possa contribuir para o crescimento e elevação espiritual de todos, bem como ajude, ainda que pouco, no estabelecimento do paraíso terrestre e salvação da humanidade. Kanagará, Tamati Raimacê. E ainda assinala a lista dos livros compilados para realizar tal arquivo. Quais seja, ele colocou 32 livros dispostos a seguir, embora se saiba a existência de outros. Como eu falei, são 146. Ele botou os livros A Chave da Difusão, A Construção do Paraíso Terrestre, a Dedicação e Donativos. Tem gente que não conhece esse livro. Alicerce Paraíso Sim, A Outra Face da Doença, A Arte do Jorei, volume 2, A Terapia pela Flor, A Verdadeira Saúde Revelada por Deus, A Vida de Meixo Sama, A Vida Eterna, Curso de Iniciação MMB, Curso de Terapia Okada, diversos volumes de 1 a 6, Divino Mistério, Em Busca da Visão de Deus, Ensinamentos e Orientações, Escritos Sagrados, Fé que Busca Meixo Sama, Jorei, a Arte da Vida, Kototama, Manual do Buin, Manual do Novo Líder que Vive para Meixo Sama, Miyoshi Mondoshu, Bokichi Okada, Manual de Estudos, O Caminho da Felicidade, O Caminho para Corresponder à Terceira Instituição, O Evangelho do Paraíso, O Mundo do Belo, O Pão Nosso de Cada Dia, O Segredo da Prosperidade, Tornemos Digno no Amor de Deus, volumes 1 e 2, e Rokan, todos os volumes, A Arte de Orei, 1º, 2, Religião, 1º e 2, Sociedade, Agricultura, e finalmente a Surena. O segundo trabalho já parece mais complementar a esse, o que foi exposto nesse primeiro aí, podendo considerar outras fontes do que destes 32 livros citados acima. E o terceiro é algo bem simples, né, que é aquele sumário biográfico que a gente fez assim rapidinho. Mas o que gostaríamos de deixar registrado é que esse trabalho não pode ser realizado como é merecido pela falta de não se ter acesso às fontes originais dos ensinamentos do Messias Meixo Sama. Inclusive, pelo que se sabe, na última edição desta, se tem os ensinamentos citados com as suas datas respectivas. Então, se nós tivéssemos acesso aos livros, nas fontes originais, pelo que eu já vi uma vez, assim, olhando, não falo japonês, mas vi, eles têm os ensinamentos citados com as suas datas respectivas. Olha como é que a gente simplificaria todo o nosso trabalho. Bom, eu acho que nós demos uma ideia, né, do que é do que seria uma introdução. Agora, ou se parte para começar a fazer ao 1934, né? Eu até fico em dúvida. 1934 não é muita coisa, entendeu? Mas eu acho que estou aqui parado para pensar realmente. Parado para pensar. 7, 14, mais 7 folhas. Realmente
Eu fiquei na dúvida. Vamos fazer o seguinte. Porque se eu começar agora, isso que eu estou aqui repetindo, pensando, né? Se eu entrar agora realmente em 1934, vou ter que escrever assim, Introdução em 1934. Então talvez não seja melhor. Seja melhor depois a gente fazer o 1934. O que eu poderia acrescentar é falar acerca do que foi dito aí, né? E uma das coisas que eu busquei aqui, isso já está até no volume 3, mas eu busquei lá, olha só. Depois eu digo por que eu busquei isso. Porque assim, a inteligência não é uma coisa única. Ela pode ser de vários tipos, apresentando diferentes níveis de profundidade. Dentre as inteligências mais elevadas, se tem a divina, a sagrada e a superior. Elas surgem quando se possui espírito correto que admite a existência de Deus. Quando há esforço baseado na virtude, esses aspectos superiores da inteligência se desenvolvem e a recompensa será a verdadeira felicidade. A profundidade da inteligência depende da força da sinceridade. Assim conclui-se que o homem cuja fé não é correta, nada conseguirá. Os tipos de inteligência pertencem à área divina ou o domínio animal. As inteligências da área divina são as menos elevadas para as mais elevadas. Inteligência superior, inteligência sagrada e inteligência divina. A inteligência superior é aquela manifestada pelas pessoas sábias, ou homem desperto, onde a consciência ultrapassa a 1/100 do corpo espiritual. Peraí, vamos lá. Aí entra na questão, o que é o corpo espiritual? Ele é formado por... Lembra daquela alma que era um pontinho? E depois, em volta da alma, tinha consciência. E depois da consciência tinha o corpo espiritual todo. Então, o corpo espiritual todo, ele compreende a consciência compreende a alma. Entendeu? E ele fazendo assim, cada um é 1/100 do outro, a alma é 1/100 da consciência, a consciência é 1/100 do corpo espiritual. Então, a alma em relação ao corpo espiritual é 1/10.000. Então, você pensa, que eu já fiz uma conta uma vez, um negocinho quase que não dá para ver. Entendeu? Porque, bom, feito isso, o que eu quero dizer com isso? O que seria inteligência superior? Quando a consciência ultrapassa a consciência, não 1/100 do corpo espiritual, quando ela ultrapassa 1/100, é sinal que ela está se ampliando de tal forma que ela está se aproximando de querer o quê? De querer abranger todo o corpo espiritual. Percebeu isso? Então, todo o corpo espiritual estaria conscientizado. Essa que é a questão interessante. Porque tem muitas partes do nosso corpo espiritual que não estão conscientizadas. Conscientizado, às vezes, pode ser conscientizado com consciência humana, né? Não é aquela consciência está se despertando, não é isso não. Mas tem no nosso corpo espiritual, quantos pedaços tem? Tem um monte. Você acha que o teu dedo lá do pé, lá embaixo, bota um deles qualquer lá. Se acontecer alguma coisa com ele, você não basta, você faz um troço assim, mas você tem consciência das coisas? Não. Você não tem visão lá na ponta do pé, como é que você vai ver o que aconteceu? Entendeu? Mas quando a pessoa vai ficando com inteligência superior,
a consciência, tudo se expande, é isso que é interessante, até a alma se expande. Aí já vai ser uma outra coisa quando a alma se expande. Porque cada inteligência dessa, que for inteligência superior, sagrada, divina, são inteligência com cordões. Pode ser de prata, pode ser de bronze, pode ser de prata e pode ser de ouro. Então, vamos lá devagar. Então, isso vai encadeando espírito e matéria, ou melhor, o corpo espiritual e o corpo material, por meio do cordão de bronze, que é o caso aí, né? Já no budismo, denomina-se Chieshukaku, inteligência da percepção verdadeira, ou da sabedoria correta, ou simplesmente Chie, inteligência. Ela significa, na interpretação de Meixo Sama, a profunda capacidade de discernimento que vai permitir a distinção entre bem e mal, certo e errado, enfim, um pré-requisito para a inteligência sagrada acima. Então, a inteligência sagrada, que é até de caráter feminino, né, é a misteriosa de Kanon, que está acima da dualidade bem e mal. Aí você já começou a entrar no outro terreno. Porque acho que Deus criou o bem e o mal, não fica naquela confusão, se Deus é o bem, então quem criou o mal? Não tem esse negócio. Vai ficando acima da dualidade. Então a inteligência sagrada já está acima dessa dualidade bem e mal. Onde a consciência vai se aproximando do corpo espiritual, vai conectando a alma, espírito primordial, mente com espírito, corpo espiritual, através do cordão de prata. A inteligência divina, já de caráter masculino, é a mais elevada. Quando você é de caráter feminino, masculino, não estou dizendo que hoje eu sou homem, eu estou na inteligência divina, sei lá, pô. Eu estou falando isso, estou falando no geral, dependendo da situação em que você se encontra, você pode se aproximar mais ou menos, mas não quer dizer que seja permanente. Tá certo? É a mais elevada. E Deus a concede a certas pessoas para que cumpram missões importantes. Bem afirma o ditado. Diz que a inteligência é humana quando o conhecimento é aprendido. E divina quando não depende de aprendizado. Aqui a consciência chegou ao corpo espiritual, ligando Yukon com a alma. Epa! Espírito primordial por meio do cordão de ouro. Então o negócio é o seguinte, meus amigos. O corpo espiritual, quando você nasce, quando você pergunta assim, eu vou fazer a pergunta assim lá para dentro. Qual é o espírito, se você estivesse falando no corpo espiritual, você dissesse, qual é o espírito do corpo espiritual? Ah, tá, consciência. Qual é o espírito da consciência? É a alma, tá entendendo? Então, quando você perguntasse assim, mas o espírito da alma, peraí, quando ela veio e botou esses acordos todos, não, pode deixar, eu venho com essa missão, vou ser homem, vou nascer nessa raça, vou ter isso, tal, vou cumprir o meu cargo num certo ponto dele e tal. Então faz uns acordos lá, né? Então isso tudo está registrado aonde? Não é no teu corpo espiritual, está registrado no teu Yukon. Então essa ligação entre tua alma e teu Yukon, esse é que é o cordão de ouro. Entendeu? Então, quando a gente consegue acessar, que isso é muito, muito difícil, quase impossível para a maioria das pessoas, acessar o seu cordão, através do cordão de ouro, sua alma, o teu Yukon, meu amigo, você vai saber quais foram as tuas reencarnações. Lá está toda a tua história registrada. Quando o Meixo Sama teve, que ele recebeu, que pediu à mulher, pega papel e lápis, começou a psicografar, escrevendo como é que era o Japão de muitos séculos atrás, não sei o quê. Começou porque ele estava acessando o Yukon dele. Bom, aqui essa consciência chegou ao corpo espiritual ligando o Yukon com a alma, espírito primordial, por meio do cordão de ouro.
Os que a manifestam alcançaram o Kenjitsu. Kenjitsu é o auge, não é o Teixukaku. Kenjitsu, que é o máximo de grau de sabedoria possível de ser atingido. Quem chega a esse nível consegue enxergar a realidade presente, passada e futura, transcendendo dessa forma a noção de tempo e espaço. Essas limitações de tempo e espaço, com gente de inteligência menor. Por mais que a pessoa tenha até uma inteligência sagrada, inteligência superior, mas isso é mais conquista, não é tanto dado por Deus. Existem níveis superficiais e penetrantes de estado de suprema iluminação espiritual, que deve estar relacionado com os níveis mais ou menos profundos da inteligência divina. Quer dizer, mesmo que atinja a inteligência divina, não é todo mundo que atinge da mesma forma. Tá certo? Nunca você vai pensar que Cristo atingiu. Cristo e o Buda Sakyamuni e Kanon, quer dizer, Meixo Sama, são coisas diferentes. Aí o interlocutor faz uma pergunta. Quando nossa fé em Deus se torna bastante profunda, todos podem alcançar o mais alto nível de iluminação espiritual, ou seja, o Kenjitsu? Meixo Sama não. Vocês nunca alcançarão esse estágio de iluminação agora. Durante um período de 1000 anos, muito poucas pessoas escolhidas por Deus alcançaram esse tipo de iluminação. Claro, pessoas comuns estão aptas a chegar perto disso quando a sua fé se tornar bastante profunda. No futuro, todas as pessoas do mundo irão alcançar o mais alto estado de iluminação espiritual, no futuro. Porém, no presente momento, a iluminação não está acessível a todos. Mas isso não vai ser possível no futuro próximo, quando vier o paraíso na Terra. Mas isso vai ser possível no futuro próximo, quando vier o paraíso na Terra. Então, o mais alto nível de iluminação espiritual irá desaparecer, porque todos irão ter alcançado esse nível. Se tornará uma coisa muito comum. Agora, as inteligências do domínio animal são das mais elevadas para as menos elevadas. Então, vamos lá, das mais elevadas para as menos. As mais. Inteligência calculista, inteligência ardilosa, inteligência satânica. Então, ó, inteligência satânica, inteligência divina, lá no outro extremo. Entendeu? Inteligência ardilosa, então nós temos uma inteligência sagrada. E a inteligência, essa daí, calculista, a inteligência superior. Então, entendeu? Às vezes a pessoa pode pensar muito em termos assim, sei lá, numa universidade, um estudo superior, sei lá, né? Então, ali deveriam estar as pessoas ligadas com a inteligência superior. E não uma inteligência calculista, aquele cara que está pensando, mas o que pode cair na prova? Aí se eu for lá na lixeira, ver lá, no dia lá, se o cara fez a prova, jogou ali o rascunho, se eu vou e pego, entendeu? É outra coisa. Né? Bom, são consciências abaixo de quê? De um sobre 100 do corpo espiritual. Inteligência calculista é uma inteligência superficial, seu sucesso é passageiro, resultando sempre em derrota. E os que dela se utilizam perdem a confiança dos outros. Perde. Isso é um perigo danado. O Lula, por exemplo, desapareceu. Ainda dele é pior do que o calculista, ele é ardiloso, que é o mais baixo ainda. Né? Inteligência ardilosa pode ser considerada como perversidade. Milhares de pessoas a empregam, milhares de pessoas. Quase sempre pertencente às classes dirigentes e intelectuais. Assim é impossível a sociedade melhorar. Então, logo essa espécie de inteligência seja erradicada do universo, surgirá uma sociedade sadia e países magníficos. Mas haverá meio de erradicá-la? Certamente que sim. Basta destruir o quê? A sua raiz. Essa tarefa cabe a uma religião poderosa, capaz de despertar a fé em Deus. Por isso que nós temos que colocar a cultura de Meixo Sama, a cultura messiânica, a cultura que leva em conta outra religião, para fora. Essa é a nossa tarefa. Claro que a gente pode fazer as outras, mas tem coisas que é de outra religião, de nível mais baixo. Elas podem fazer isso. Por exemplo, sei lá, fazer um
fazer, como é que chama aquilo? Um exorcismo. Pode fazer, qual é o problema? Mas para que a gente vai fazer isso aí? Não é isso. A gente pode fazer, ele pode fazer, então ele faz. Agora, ele pode fazer mostrando como é que seria a cultura da nova era? Não, ele não sabe fazer isso. Está entendendo? Então, assim, a gente vê que esses milhares de perversidade que intelectuais. Um exemplo bobo, esse jornalista todo bocó da Rede Globo aí, que fica fazendo essa porcariada toda, saindo em cima do Bolsonaro o tempo todo. Tal. O Bolsonaro merece algumas cacetadas, mas... Pô, que cara? Que isso, rapaz? Tá porque você está querendo defender o teu dinheirinho? É isso? E inteligência satânica é a inteligência do mal, da falsidade, da feiura, entendeu? Então, por que eu falei isso? Aí, eu comecei assim, eu vou falar uma coisa para dizer isso para vocês, né? O problema é o seguinte, sabe? Para a gente fazer, isso é que seria o ideal. A gente quer fazer um estudo da vida e obra de Meixo Sama. É isso? Um estudo dessa vida e obra dele. Não é fazer a história, um pouco de história. Né? Mas para a gente fazer isso, olha o nosso problema. Eu já mostrei vários, porque eu posso mostrar vários problemas, além de repetições de ensinamento, porque cada organização messiânica vai lá na fonte original, aí pega lá alguns pedaços aqui, pega outro pedaço lá, aí organiza, não, porque eu estou interessado na agricultura, aí faz a agricultura. Tira um pedaço lá, não, um pedaço cá. Aí sem data, sem ensinamento, sem nada. Então, e aí vem erro de português, vem não só erro de português, vem erro de digitação. Então, você está entendendo? Começa a vir um furdunço, uma confusão, que aí quem é que tem? Então tem uma hora, e a pior coisa não é essa, a pior coisa é o seguinte, é aqueles bocó que ficaram lá junto com o Meixo Sama. Porque quando ele disse para as pessoas anotarem tudo que ele fazia, que ele falava, ele disse isso, eu li isso. E esses bocó, pelo visto, não fizeram nada. Nada, quer dizer, nada em relação, um pouquinho. E não tinha visão para fazer. Se o Meixo Sama fosse dar uma palestra, registrava quem é que estava fazendo a pergunta, qual era o contexto da questão, estava dando a palestra aonde, para quem, para não sei o quê, entendeu? Qualquer coisa, o momento que está se vivendo, fazia um diário, porque ele agora, quando falou isso, até hoje ninguém fez. Ele mandou, eu sou igual ao Cristo, vou falando, e os outros, que foram os apóstolos, demoraram 90 anos para fazer o... 90 anos alguns, né? São João foi. Para fazer o que ele falou, sistematização. E Meixo Sama falou, eu escrevi, foi falando, foi escrevendo, foi oral, escrito, não sei o quê, e vocês se viram, vocês é que vão fazer a sistematização. Aí eu resolvi pegar essa incumbência e fiz. Está certo, está errado, se dá mais ou menos. Isso é um trabalho que não é meu, isso tem que ser feito trabalho geral, para muita gente fazer isso. Gente especialista em tudo, porque eu tinha que me meter em tudo. Eu não sou tudo isso, não sou economista, não sou agricultor, não sou nada disso, quer dizer, mas me meti lá e fiz alguma coisa. Entre outras coisas dificílimas, que eu já falei várias vezes, é você estruturar isso, hein, cara. Você não sendo economista, como é que você estrutura as coisas? Por mais que você possa botar, senão Meixo Sama falou a palavra economia, aí você fica com aquela palavra economia, com aquele trechozinho, aí outra coisa que ele falou ali, sim, mas e a estrutura disso? Isso aqui vem primeiro, vem depois, está encaixado aonde? Não tem classificação, cara. Você está entendendo? E isso aí que eu estou propondo, que ainda é pior ainda, é você fazer isso levando em conta, a pessoa levando em conta agora quem é que estava realmente na bola de luz de Mokichi Okada falando aquelas coisas. Quem é? E agora que eu estou falando, que eu botei isso aí para fazer uma coisa pior para vocês. Você já pensou? O ideal seria pegar uma pessoa que tivesse uma inteligência divina. Porque ele ia lá no Yukon, ia procurar saber.
Isso que a gente está querendo saber. Porque lá está tudo registrado, presente, passado, futuro, então o passado está lá. Então, cata aquilo, entendeu? Eu não estou nisso. Se eu estou, eu não estou consciente, pô. Então, quer dizer, eu faço até onde que dá, não sei onde está o tamanho da minha inteligência. Então, eu fiz, abrindo o campo, vocês vão ver o que eu fiz. Dá um trabalhão danado. Você não imagina o trabalhão que dá isso. Vou mostrar todas as dificuldades para vocês, né? Muita dificuldade. Muita dificuldade. Acho que eu não vou alertar mais para a gente ficar em torno de 1 hora aí, né? Mas na próxima vez eu já faço 1934, depois vou para 35 e vou assim crescendo. Tem períodos que eu não vou fazer porque a guerra tomou conta, né? Tal. Tá bem? Quero ver agora se tem algumas perguntas aí, ou se tem alguma consideração aí que quero fazer. Vou pegar aqui, começar aqui de baixo. Sujihara, tem alguma coisa, alguma questão? Edna Vitor, Rodrigo Maia, Naísa Guimarães, Maiara Menezes, Sérgio Pelarim, Rafael Cabral, Fernando Coelho, Maria dels Angeles, Paulo Garcia, Dona Nilma, Dona Nilma aí. Tem várias, Bazana, Silvério, João Carlos, Celina, né? Acho que Celina tem outra lá em cima que eu não vejo. Francisco. Bom, não sei se estou tentando. Ontem já foi, eu comecei devagarinho mostrando qual é a sistematização. Tá? E aí eu vou falando, vocês vão vendo as dificuldades para a gente fazendo. Agora eu estou fazendo, se a gente quiser passar por uma coisa mais ainda, seria fazer essa história e vida de Meixo Sama, né? A vida e obra do Messias. Então aí o negócio fica mais complicado ainda, porque não é só catar os ensinamentos e botando ali, não. É problema de saber para quem que ele estava falando aquelas coisas, em que contexto, né? Então, tenho consciência que eu somente estou fazendo uma coisa, começando, abrindo uma fronteira. Dizendo assim, tem muito trabalho para ser feito. Né? Então, tem que pegar as pessoas que realmente queiram fazer esse tipo de trabalho. Eu não posso fazer tudo. Bom, amanhã, já que não tem nenhuma coisa para não ter, então, amanhã nós vamos dar continuidade à iniciação à formação de Mamerito, né? E vocês lembram que eu fiz a Deus, não fiz o mundo, mas fiz o homem, fiz o Messias. Então a próxima meta seria fazer o mundo. Depois feito o mundo, eu vou passar para a religião, depois para a cultura e vou por aí afora, tá certo? Então, amanhã eu vou fazer o mundo para completar, então vai ficar tudo certinho. Deus, mundo, homem, Messias, entendeu? Eu pensava até, tem que comunicar às pessoas, eu pensava assim, eu ia fazer o repeteco tudo de Deus, repeteco tudo do homem, do Messias, entendeu? Eu ia fazer repeteco das memórias políticas que eu coloquei, eu ia fazer vários repetecos, né? Mas não vou fazer, não. Não vou por 2 razões. Primeira, porque realmente, até agora, se inscreveram, acho que foram 6 pessoas, se não me engano, na formação no site Voz Messiânica. Então, realmente, se eu botar a coisa, uma boa parte daqueles ali já foram que viram aquelas coisas. Vou me repetir. E a segunda coisa é que eu não gosto de me repetir. Sou igual a Meixo Sama, não gosto de me repetir. Então, eu gosto de fazer coisa nova, entendeu? Mas todo mundo que quiser ter acesso, sabe, é só isso. Pode ir até no Voz Messiânica, se for inscrito no Voz Messiânica, ou vai direto na nossa biblioteca, que é o www.centroculturalparadisíaco, sem acento nenhum.com.br. Lá está tudo, tá certo? E depois, então, feito isso, na quinta e na sexta eu não vou fazer nada, porque eu vou botar implante de dente. Né?
Aí eu pedi para ele não fazer nada, porque por ele faria. Essa Mas daqui, eu tenho mais juízo do que essa ele, daqui. Tem que botar ao muito contrário. mais juízo do que ele. Então eu pedi para ele ficar na quinta e na sexta quietinho. Então tá obedecendo, entendeu? Você não é casado? Então obedece a sua mulher, cara. Saiba, quando alguém perguntar assim, você gostaria de fazer isso, fazer aquilo, você diz assim, olha, eu vou perguntar a minha vontade. Sabe quem é a sua vontade? É a sua mulher. Bom, no sábado, no domingo, no sábado, ó, esse dedinho não é meu não, porque eu não pinto unha, não. No sábado a gente vai fazer, eu vou fazer primeiro um apanhado geral, porque eu vou deixar esse sábado para questões literárias. E no domingo para as questões cinematográficas. Mas no sábado eu vou fazer uma memória literária e cinematográfica. Tá? Vou começar a partir daí. Depois é que eu vou entrar nas literárias e tal. E no domingo eu vou deixar um filme, eu ia deixar hoje, mas só que tem, que eu tentei pegar do YouTube e não consegui, eu tenho o filme, né? Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pedir. O filme já está chegando na casa do Juliano. Ele vai chegar na casa que o cara que faz a edição para mim, que é o Juliano, e eu pedi para ele Tá acabando de me pegar. avisar, pegou, tá com o filme na mão. Ele vai botar isso hoje, quer dizer, então hoje já ou amanhã já estará disponível para as pessoas verem o filme, ver o filme. Porque no domingo, até a ministra Nilda pediu, né, que ela quer botar outras pessoas para assistirem e tal. Porque eu falei que eu fiz uma resenha de 5 páginas, de maneira que, às vezes, a pessoa vê o filme. A minha proposta é essa, que a pessoa vê o filme e depois de assistir a resenha que eu fizer para cada filme, são mais de 800 filmes, tudo escolhidinho, bom, certo? Que eu tenho na minha biblioteca, já mostrei para vocês. Então eu vou mostrar, pode ser, mas eu tenho quase certeza que para a grande maioria esmagadora isso vai ser novidade. O cara vai ver o filme e não vai entender direito na profundidade que eu vou tentar mostrar para vocês. É possível que às vezes tenha um outro que saiba melhor do que eu, tenha a inteligência melhor, tudo bem, mas eu não sei, não conheço. Então vai ser assim, e no sábado sempre vão ser 160 livros que eu escolhi, pimba, e vou apresentar cada um deles. Não vou fazer agora, que eu vou apresentar a memória literária que eu tenho e cinematográfica. Tá? Acho que esclareci tudo, né? Uhum. Então se preparem, amanhã já vai. O filme, assim, é imperdível. Pássaro Azul, vale a pena ver. Eu vi hoje. É assim, é imperdível. Não percam. Aproveitem. Eu estou vendo que vocês aí, eu já estou sentindo que vocês são os caras espertos. Já estão entrando aqui, já estão ficando. Tem pessoas aqui que eu vou vendo que já estão se consolidando, entendeu? São pessoas que... Sabe aquele negócio que o Meixão fala? Quer saber se uma pessoa está bem ou está mal? Bota um jornalzinho assim de lado, a pessoa pegar o jornal, começar a querer ler e for se interessando, esse cara tem afinidade comigo, né? Aquela pessoa que pega, passa o jornal ali, passa para lá, para cá, não vê nada, se pega, olhou assim, joga fora, entendeu? Esse cara não tem afinidade. Então, da mesma coisa, fazendo uma analogia, essas pessoas aqui que ficam do meu lado direito, que eu estou vendo, né, são pessoas que têm afinidade. Essas que se mantêm. As que se não mantêm, não. É pipa voada mesmo, daqui a pouco está saindo, vai para outra coisa. Não, às vezes um ou outro que está sempre não pode estar num determinado dia. Porque... Mas ele volta daqui a pouco. Quando você pega lá as visualizações, sempre cresce. As nossas visualizações sempre crescem. Ela começa hoje um certo numérico, amanhã já está com outro numérico e vai assim. Se eu deixar muito tempo, tem uma ali que eu deixei, só deixei de brincadeira lá. Ela já está, acho que já deve estar com 200 visualizações. Né? Quer dizer que as pessoas vão vendo, não sei, mas eu estou vendo que tem alguns aqui que estão se mantendo. Esses aí eu estou com esperança que a gente vai poder fazer uma coisa, contribuir para a elevação espiritual deles. Né? E assim, eu quero formar
até 8 anos, né, que eu falei, 150 pessoas. Eu falei, é uma coisa de 7 mil, mas acho que aquilo ali é impossível. Eu não sei como eles chamam aquilo, né? Botar 150, que é um número, assim, é um número bom para qualquer pessoa poder se relacionar. Acima disso fica difícil. Tá bom? Se eu formar 150 pessoas boas, caramba, vai causar um auê aí em todos os lugares, inclusive nas igrejas messiânicas mundial. E aí eu faço força, tenho vontade que essas pessoas realmente ajudem a botar um líder lá realmente do povo e amado. Chega de zumo, de tensão. Isso aí já deu o que deu. Pô. Não dá mais. A pessoa não vê valor. Só para dar um exemplo para vocês, para finalizar também. Um exemplo. Porque isso aconteceu na minha vida tantas vezes, que eu não sei nem te dizer. Que eu fui lá, eu e minha esposa, fomos na igreja porque a mãe dela fez 10 anos de Na falecimento. segunda-feira, Aí fui lá, para fazer o culto. aí uma ministra, que não é a ministra do Juarez Center, né? O ministro do Juarez Center, não sei onde que ele está, não sei se está doente, não sei. E ela, então, ao fazer o culto, pediu para que eu comentasse sobre o ensinamento e a experiência de fé. Aí eu peguei, falei lá, não vou repetir o que eu disse lá. O que eu posso dizer para vocês, de coração, é o seguinte: vocês precisam ver as pessoas como ficaram comigo, mas não foi só comigo, não. Assim, contentes, alegres, né? De estarem entendendo uma coisa diferente que não escutam. Então, assim, é impossível que, só sendo da raça Tenson mesmo, que está mais preocupado em quem? Não deixar, porque tem medo. Na minha vida sempre foi assim, gente, ó, preocupada se eu ia ser reverendo. Eu nunca quis nem ser ministro da igreja, cara. O cara preocupado se eu ia disputar com ele para ser reverendo. Né? Outra coisa, ela está aqui dizendo, acaba com isso, mas eu tenho que explicar para vocês que isso foi a verdade. Nós enchemos lá na igreja de Itabaiana várias vezes aquele auditório. Enchimos aquele auditório. Chegamos até a encher a nave da igreja de Itabaiana, de gente para assistir às coisas que a gente fazia, peças, inclusive, vamos dizer, nível de teatro, entendeu? Conferências, palestras. De repente chega um cara lá, não vou nem falar o nome, acaba com tudo, pronto, acabou, e aí? Aí fica a igreja vazia. Ou então, quando enche, é porque fica forçando aquelas pessoas, né, para a pessoa ir lá, e vai aquelas palestrinhas baixo nível, né? Então, quer dizer, pô, o outro eu falei, eu dou esse curso aqui em Teresópolis, eu dou o curso aqui de Bíblia do século XXI, essa sistematização que eu fiz. Aí o cara, tudo bem, tá, a primeira vez assim, a segunda quando me viu, porque me viu. Precisamos conversar, não sei o que, ele nunca falou comigo. Esse é o nível da nossa igreja, cara. Então, falando assim, para quê? Eu tô querendo dizer o seguinte, camarada, é a mesma coisa do Bolsonaro, do Lula. Na minha vida foi assim profissional. Se o cara era melhor do que eu defendia ele, porque ele tem condições de botar uma coisa para frente, porque ele é melhor. Mas, no nível político, que eu vou considerar o nível da nossa Igreja Messiânica Mundial, é o nível político, pô. O negócio está ali, não está religioso, não. Não, quero permanecer no poder, eu quero continuar sendo reverendo, porque aí eu sou o cara escutado, sou o cara que mando, sou o cara que ganho mais, não sei o quê. Papá. Caramba, esse é o nosso nível. E aí por isso que o pessoal não me quer. Uma vez para um curso de formação de missionário, assim, faltou alguém, você pode dar aula lá? Fui lá dar aula. Cheguei lá e perguntei, o que vocês querem saber? Sabe qual foi o resultado? As pessoas não foram paradas nem para almoçar. Não, tem que voltar aqui de novo. Voltei um outro dia de novo. Mas por que não me chamam?
vou falar, eu sempre quis fazer o seguinte, falar para os ministros primeiro, botar no ordem. Não, eu estou aqui livre falando. Por quê? E quando os ministros estiveram perto de mim, lá no tempo da Itabaiana, o que aconteceu? Começaram a tirar eles todos de perto de mim. Estou falando isso aqui para quê? Para dizer que é essa a realidade da nossa igreja, cara. Eles estão impedindo o crescimento da igreja. Por isso que a igreja não cresce, cara. E se o Bolsonaro fizer isso, vai impedir o crescimento do Brasil. Tá querendo melar o Moro. O Moro é melhor do que ele. Esquece, Bolsonaro. Você disse que não queria ser reeleito. Agora, o Lula nem se fala. Todo mundo ficou perto do Lula, ele cortou. Ele só botou a Dilma porque não podia ter. Ele já estava reeleito, já fez 2 períodos, não podia ter o terceiro, e botou a Dilma que disse que essa coisa não raciocina direito. Aí depois ela me entrega o poder, ela não entregou. Entendeu? Outro também, aí fica cortando todo mundo de perto dele. Corta todo mundo. Se ele tivesse apoiado o Ciro, mas é isso, o Ciro pegava aquele negócio e ia com ele. Embora a Dilma pegou e foi com ela, que fez tanta besteira, mas o Ciro será que faria tanto? Não sei. Então ele seria o líder da esquerda, o outro não faria o líder da esquerda, entendeu como é que é? A mesma coisa nas devidas proporções, estou falando o seguinte, poder é isso. Poder muitas vezes não é administrado para o crescimento daquela instituição. Então nós estamos passando a mesma coisa. Então com esses, vou falar assim, com esses 150 que eu acho que é o que eu quero fazer mesmo, e talvez muitos estão aí vendo, talvez a gente possa, antigamente era mais do que uma geração, uns 30 anos, mas era da luz entrando e tal, acho que a gente pode acelerar mais, mesmo que eu não esteja vivo, não interessa, cumprir minha missão, tá bom? Até amanhã, às 7 horas da noite, obrigado.